Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go to our lesson number 298. So let's go. In today's class, we are gonna be talking about the past, just as to keep following what we are doing, what we have been doing for 3, and this is the 4th class. So let's go. Bem, há 3 aulas atrás, você viu como que nós conseguimos formar sentenças no futuro, mesmo que a própria sentença ela estivesse no presente. A sentença no presente e o contexto no futuro. Você viu também há 2 aulas atrás um texto em que a gente combinou tudo que você tinha aprendido na terceira aula a partir de hoje atrás, justamente para a gente conversar, tá certo? Sobre essas sentenças e como nós conseguimos formar diferentes sentenças no futuro dentro de um contexto. Na aula passada, nós vimos um texto no passado e na aula de hoje vamos entender como que nós conseguimos formar sentenças no passado. De maneira geral, nós conseguimos formar sentenças no passado de 6 formas diferentes. A primeira forma é usando o Simple Past, que são ações que aconteceram no passado. Geralmente, essas ações nós dizemos quando que elas aconteceram. Então, quando nós utilizamos sentenças literalmente no passado simples, no Simple Past, eu trabalhei, eu visitei, ela fez, ela viajou, ela bebeu, nós precisamos, dentro do contexto ou dentro da sentença, indicar quando que ela aconteceu. E se caso não tenha nenhuma indicação do quando, fica subentendido, sabe? Do quando que isso aconteceu. Por exemplo, alguém pergunta pra você, e aí, cara, como é que tá? E aí você fala, nossa, eu tô bem. Eu estava bem, mas agora eu tô melhor. Sabe? Eu estava bem, mas agora eu estou melhor. Esse estava, subentende-se que é antes da pessoa perguntar pra você como é que você está. Então, dentro deste contexto, nós sabemos que o quando foi a um tempo recente, por exemplo. Vamos ver alguns exemplos. I visited my grandmother last weekend. Aqui a gente tem, last weekend, indicando o quando. She finished the report yesterday. Aqui também nós estamos indicando o quando. They went to Spain in 2019. Também aqui nós estamos indicando o quando. A segunda forma em que nós conseguimos utilizar e conseguimos fazer sentenças no passado é utilizando o Past Continuous Tense, que é justamente o passado continuous, quando nós utilizamos o verbo to be, o próximo verbo com ing. Eu estava comendo, você estava fazendo, você estava brincando, eles estavam indo. Quando nós utilizamos esse ando, indo no passado, eu estava, você estava, ela estava, nós estávamos, e por aí vai. I was reading a book when you called. They were watching a movie at 8 p.m. He was driving home during the storm. Aqui você tem na primeira sentença e na última sentença o quando, não de forma exata, mas dentro do contexto, subtende-se que quando você ligou, você sabe quando aconteceu. Ou durante a tempestade, você sabe que a tempestade aconteceu há um tempo atrás, por exemplo. Aqui está explícito o quando aconteceu, at 8 p.m. A nossa terceira forma é utilizando o present perfect. I have seen that movie 3 times. She has traveled to Japan before. We have already eaten dinner. O present perfect é usado para falar sobre ações que aconteceram no passado, e esse passado pode ser recente ou não, ou que tem alguma conexão com o presente. Quando nós falamos assim, eu visitei minha mãe, mas você não diz exatamente o quando, ou esse quando não é relevante. O mais relevante é a ação, é o que. O que foi que você fez? Eu visitei minha mãe. I have visited my mother. Porque o que, a ação em si é mais relevante do que o quando que essa ação aconteceu. Porque se eu quisesse dizer o quando que essa ação aconteceu, eu poderia estar dizendo I visited my mother last weekend. Eu visitei minha mãe no final de semana passado. E aqui você está dizendo quando aconteceu, é melhor você utilizar a forma simples mesmo. E aí é uma dica para tudo.
quando nós estamos falando do o que, e esse o que é mais relevante do que o quando, present perfect. Porém, quando o quando se torna mais relevante do que o que, é melhor usar o simple past. Nossa quarta forma é utilizando o past perfect. By the time we arrived, they had left. She had finished the test before the bell rang. He had never visited New York until last year. São ações que aconteceram antes de alguma outra situação no passado. Então você tem uma ação que inicia, que finaliza, e aí você tem uma outra ação que vai se iniciar durante o processo ou depois, tá certo? Então você tem a ação 1 que começa e termina, e você tem a ação 2 que começa e termina. Na verdade, que começa logo após essa primeira situação, tá certo? Ó, nós chegamos, eles saíram. Ou seja, até no momento em que nós chegamos, eles já tinham saído. Eles já tinham saído. Essa é a primeira situação e essa é a segunda situação. Eles saíram e depois a gente chegou. Você tem aqui duas situações. Uma aconteceu antes da outra. Ambas as situações no passado. Nossa penúltima forma é utilizar o present perfect continuous. I have been studying all morning. She has been working at that company for 5 years. They have been living in the city since 2020. Então você tem aqui ações que estavam em progresso no passado, que tiveram início no passado e que também tem alguma conexão com o presente. Eu estou estudando, né? Eu venho estudando a manhã inteira. I have been studying. Então você tem uma ação que começou de manhã, estava em progresso, finalizou e tem alguma conexão com o presente. Digamos que no contexto, por exemplo, você está falando essa sentença pela tarde. Você pode falar I have been studying all morning. Eu venho estudando a manhã inteira, eu estudei a manhã inteira. Você pode interpretar essa sentença da maneira que você quiser. Mas como foi uma ação que teve um progresso, você não estudou e pronto, finalizou. Não, você estudou, continuou estudando, ficou estudando, estava estudando, para depois você falar essa sentença. É uma ação que teve início, teve progresso, teve fim. Você então aqui está falando o present perfect continuous tense. A gente consegue utilizar essas sentenças principalmente com o for. She has been working at the company for 5 years. Ela vem trabalhando naquela empresa por 5 anos. Geralmente nós iremos traduzir dessa forma. Ela vem trabalhando, eu venho estado, porque representa essa ideia de progresso, de coisa que está contínua, tá certo? E a nossa última forma é utilizando o past perfect continuous tense. I had been waiting for over an hour when the bus finally arrived. She had been feeling sick before the doctor saw her. They had been arguing all evening before they made up. São ações que estavam em progresso no passado e terminaram antes de alguma outra situação acontecer também no passado. Tal como o past perfect, que você tem uma situação que começa, que inicia, né, que termina e uma outra situação acontece. Aqui o past perfect continuous é a mesma coisa. Porém, a gente quer expressar que essa ação teve um progresso, tá certo? I had been waiting, ing, teve um progresso por mais de uma hora. Quando? E aqui você tem uma outra situação. Então, você tem uma situação que começa, que tem um progresso, que finaliza, e uma outra situação acontece, tá certo? Você aqui está expressando, basicamente, de maneira mais explícita, o progresso que tinha sido feito. Beleza? And well, we have finished today's class. I hope you have enjoyed. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.